Começando mais um podcast da TSM. Meu nome é Thales Sampaio, para aqueles que não me conhecem, e hoje eu tenho a grande honra de receber dois grandes convidados aqui, Ana Paixão e Marcos Mesquita. Quero desde já agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer para vocês que é uma grande honra recebê-los aqui. Esse é um projeto novo que a gente está iniciando agora, mas está com muita vontade, porque está deixando eu muito feliz esse projeto de gravar um podcast, sendo que toda hora eu tenho empresários aqui na minha frente para fazer aquilo que eu mais amo, que é bater papo. Mas antes de começar, eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Quero aqui deixar agradecido e honrar o meu patrocinador principal, que é a Sob Studios. Pessoal, se você está vendo esse podcast com esse cenário maravilhoso, com toda essa estrutura de câmeras de altíssimo padrão, o responsável por toda essa estrutura é o Alessandro da Sob Studios. Se você mora em Goiânia, região metropolitana, e precisa gravar conteúdos de altíssima qualidade, nível cinema, o seu lugar é aqui. Eu vou deixar nos cards aqui o contato da Sob para que você possa acessar esse ecossistema e fazer o seu conteúdo virar a chave para as pessoas terem interesse de conhecer você. Quero aqui também falar que hoje nós temos um patrocínio pontual da Paixão Contabilidade, que é da minha amiga Ana Paixão. Tá passando aqui na nossa tela um dos escritórios de contabilidade mais fortes aqui da região metropolitana. Fica localizado em Aparecida de Goiânia. Se você trabalha com Simples Nacional, lucro real ou presumido, o seu lugar é na Paixão Assessoria Contábil, porque lá você vai resolver todos os problemas burocráticos que as leis tributárias, né, Ana, constrói pra gente. Então assim, já vamos soltar o leão aqui com os nossos convidados. Quero agradecer também todo o time de suporte aqui, o Ramires e o suporte nosso aqui, porque é só graças a vocês que nós conseguimos produzir realmente esse conteúdo. Gente, vamos começar aqui agora falando sobre aquilo que a gente mais gosta, que é negócios, temas relevantes. Hoje eu tenho aqui na minha mesa duas áreas que podem parecer um pouco dissonantes, mas não são, que é a parte de corretagem de imóveis, a parte de imóveis de alto padrão, imóveis de luxo aqui na cidade de Goiânia. O Marcos vai poder falar muito sobre isso. E a parte de contabilidade, que é a paixão dessa mulher, que no meio do podcast eu vou mostrar o que ela fez com a contabilidade. É uma apaixonada nata. E a parte financeira, que cabe a mim, que sou um gestor aí há muitos anos, e a TSM Consultoria. Quero aqui, Ana, que você se apresente para o nosso público. Pessoal, essa é a Ana Paixão. A contadora, primeiro, mais legal que eu conheço e a pessoa mais apaixonada no termo contabilidade que eu já vi. Normalmente, quando a gente vai conversar com um contador, ele sempre é um cara engomadinho, meio chato, né? Não é o caso da Ana. Vai lá, Ana! Prazer é todo meu. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui. O Thales é uma pessoa que eu admiro demais. Eu tenho aprendido muito com ele. E meu nome é Ana Paixão. Eu sou a contadora. Tenho um escritório de contabilidade há 7 anos, mas atuo na área há 9 anos. E, para falar a verdade, você acredita que foi a primeira profissão que eu pensei ter na vida? Lá com 15 anos. Só que com o passar dos dias, Thales, isso foi deixando de lado. Até o dia que meu marido falou assim, espera aí, faz uns cursos aqui na área contábil e vê se você vai gostar. Eu tinha entrado na faculdade de administração e eu odiei administração. Quando eu fiz os cursos na área contábil, aí eu apaixonei. Aí hoje eu tô aqui. E a paixão contabilidade é seu grande filho, dá pra ver o amor e o brilho nos olhos quando você fala disso. Agora eu quero apresentar o meu grande parceiro, irmão e amigo, Marcos Mesquita. Cara, você foi um dos grandes presentes de 2024 pra mim. Quero dizer que eu gosto muito de você, que eu tenho muito respeito por você. Você é um cara de um coração puro, limpo, e você é um dos melhores vendedores com quem eu já conversei. Parabéns por essa trajetória. Esse cara é um corretor de imóveis de luxo, alto padrão aqui de Goiânia. O cara entende muito de venda high ticket. A gente fala muito sobre isso, né, Marcos? Se apresenta para o público aí. É isso aí, meu amigo Thales. Eu agradeço muito o convite, né, de estar participando desse podcast aqui, principalmente também com a Ana aqui, nossa parceira, onde a gente conversa, né, toda semana sobre negócios. O ramo imobiliário
é um ramo que me pegou alguns anos atrás, nos meados de 2011, 2012, né? E por um período eu trabalhei, mas depois eu desisti. Mas eu sempre fiquei naquele. Um pouco diferente da Ana, ela falou que logo a primeira coisa que ela queria era contábeis, né? Eu não. Eu passei por outros momentos, outras coisas, mas ali a corretagem sempre me buscando, me querendo, e eu analisando, vendo pessoas realizar sonho, corretores realizando sonho de pessoas. Eu falei, cara, tem que realizar sonhos diferentes. Voltei firme, voltei fullzão para corretagem e fui subindo os meus tickets de venda, os meus clientes. Hoje eu tenho uma carteira muito legal, trabalho no alto padrão, que eu gosto muito, que Goiânia está crescendo bastante, né? Goiânia tem porte para receber o alto padrão, tem pessoas qualificadas para isso, sem contar dos clientes de fora que investem aqui. Então, estou muito satisfeito de estar na corretagem e de estar participando desse podcast aqui. Show de bola, meu amigo Marcos Mesquita. Cara, e agora, sempre quando a gente começa aqui o podcast, a gente tem a oportunidade de vocês contarem um pouco de como nasceu essa profissão de vocês hoje, porque vocês são dois profissionais de muito sucesso na área de vocês. E eu quero que vocês contem um pouquinho de como nasceu. Ana, eu vou começar por você, até porque seu nome começa com A. Então eu vou começar com você, para você falar um pouco sobre como começou, como que essa história começou lá atrás. Se você puder contar de forma até um pouco breve, para a gente ter tempo também para trabalhar outros temas, mas contar um pouco sobre como veio a Ana. Eu sei que sempre foi uma mulher guerreira, que vai pra cima mesmo, sem dó, mas eu quero entender um pouco mais sobre essa sua história. Então, eu vim de família muito humilde, mas não era humilde não, era muito humilde. Então eu nasci na favela, então eu cheguei a morar em casa de pau, então eu já cheguei a não ter o que comer em casa. E quando eu cheguei na adolescência, que foi o meu primeiro emprego, eu tive o primeiro contato com a contabilidade, que eu fui trabalhar como recepcionista na Cifarma. E eu trabalhava no prédio da área Cifarma, contábil. patrocina nós. Seu Marinho, nós. Eu trabalhava na recepção da contabilidade, então, há muito tempo atrás, e eu fiquei encantada. Eu nunca tinha tido contato com pessoas trabalhando, então eu fiquei encantada. E eu falei, nossa, eu quero virar uma contadora. E aquilo encheu meu coração. Só que como a vida não era fácil, nem era um morango, então assim, na adolescência eu vi que eu não podia nem sonhar com a faculdade, porque minha mãe não tinha condição nem de pagar o ônibus para eu poder ir na faculdade. Então o tempo foi passando, eu sofri calada. E quando eu estava adulta, já com um filho para criar, aí eu, depois de trabalhar muito como vendedora, eu tive a possibilidade de iniciar minha faculdade. E eu entrei para a área de administração. Quando eu entrei na área de administração, eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu pensei assim, os meus colegas eram assim, ó, uma era filha de táxi aéreo, outra era filha do Ceasa e alguma coisa. E eu lá perdida, vendedora. Filha de quem? Filha de ninguém, do Zé Ninguém. Filha da mãe e do pai. Filha do Zé Ninguém. Aí eu peguei e falei, não, isso daqui não é pra mim, porque eu não via futuro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uns cursos, que meu marido foi um grande incentivador, então eu fiz curso na área contábil, fiscal e departamento pessoal. E eu me apaixonei e entrei para a faculdade de contabilidade, porque aí eu já tinha um pouquinho de... As faculdades já estavam mais baratas, né? E eu já tinha um pouco de condições. Larguei tudo, larguei emprego e fui procurar estágio, fazendo a contabilidade. Quando eu consegui o estágio, eu falei, é isso daqui que eu quero. E desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu falei, eu quero ter o meu escritório. Então, tudo na minha profissão foi intencional. Então, eu tinha a intenção de ter o meu próprio escritório e eu fui trabalhar em escritório desse tamanho, gente. Era só eu de funcionária. E eu era a dona do escritório. E eu recebia R$1.000. Eu fazia departamento pessoal, fiscal, contábil, fazia tudo. Falava, abre uma empresa. Abro. Nem sabia abrir empresa. Eu ligava para meus amigos, falava assim, vocês sabem abrir empresa? Me ensina.
Então fazia tudo como se eu fosse a dona da empresa. E essa empresa ela foi ganhando um pouco de corpo. Logo depois eu saí porque eu precisava cuidar do meu filho e o meu patrão me ofereceu o escritório para comprar. Então hoje eu sou dona do escritório que eu era funcionária e trabalhava como dona. Cara, que história fantástica. Você já tinha me contado essa história, eu achei fantástico isso, porque a oportunidade de empreender, ela não aparece só quando você tem um CNPJ ativo. Empreender significa você entregar o seu máximo, fazer o seu melhor sempre, independente da sua função atual. Você já empreendia quando funcionária. Sim. Agora pensa hoje, você quanto tempo você tem de escritório próprio? 7 anos. Então, se antes desses 7 anos você já empreendia como colaboradora, imagina hoje como dona, a vontade que você tem. E você tem uma paixão de pele mesmo, e eu vou mostrar mais tarde por quê. E eu costumo falar o seguinte, o seu melhor funcionário, ele vai ser o seu concorrente. Se ele não for valorizado, ele vai ser o seu concorrente. Porque a pessoa, ela não trabalha para o patrão, ela trabalha para si. Tudo que eu aprendi enquanto eu estava trabalhando sem carteira assinada, eu não tinha carteira assinada, era só um contrato de boca. E eu trabalhava como se não houvesse amanhã, como se eu fosse dona do escritório. E eu não tinha nenhuma intenção de comprar o escritório. Aconteceu. É Deus preparando os sonhos que habitam dentro da sua mente. Empreendedora nata, né? Empreendedora nata. Faz sem perceber, né? Ela empreende dentro da empresa sem perceber. Sim. Marcos, agora eu vou passar um pouco aí essa parte da sua história. Quero que você conta como que surgiu. Porque, cara, quando eu converso de venda com você, eu vejo um cara que brilha os olhos, eu vejo um cara que conversa de cabeça erguida com as pessoas. Você respira venda, cara. Você é um cara que você conquista. Você se vende sem querer se vender. Eu acredito que você faz de você o seu maior produto. Porque você é um cara muito legal, um cara muito bacana, de uma energia ímpar, que as pessoas gostam de estar perto. E você é um cara de networking muito forte. A gente já fez alguns contatos aí dos relacionamentos de negócio que a gente tem. Você tem um networking high society brabo. Porque você também trabalha nessa área, vende imóveis para essa galera. Sim. E as pessoas gostam de você e querem estar perto de você. Como que você se descobriu esse vendedor? Porque eu costumo dizer que a única área do empreendedorismo que jamais será substituída, do empreendedorismo não, do mundo, é o vendedor. Porque o relacionamento entre pessoas sempre vai existir. Então sempre vai precisar de um vendedor do outro lado da mesa. E você é esse cara. Você descobriu isso desde cedo? Como é que foi a sua história até você se descobrir o vendedor que você é hoje? Eu desde muito novo, primeiramente queria muito trabalhar, né? Aquele sonho de criança, ter o dinheiro e trabalhar. Então, assim, na escola, as primeiras técnicas, negociações já acontecia. Vendendo bombom. Então, uma tia minha fabricava os bombons e eu já levava para a escola. E eu ficava escondendo das coordenadoras, porque eu não podia saber que estava vendendo coisa na escola. Então, assim, uma das primeiras vendas grandes que eu fiz foi na escola, né? Porque eu vendia um bombonzinho, 2 bombonzinhos no máximo por pessoa. E um dia a coordenadora me chama na sala. Eu pensei, vai me divertir, né? Só que não, ela encomendou 100 bombons de uma vez. Ela comeu um, gostou e encomendou 100. Então já começou. Eu falei, opa, coisa boa. Tem negócio aqui. Né? E nisso eu fui passando. Né? A minha formação mesmo é educação física, né? Só porque mesmo dentro da educação física eu empreendia e vendia. Não só a parte técnica, né? Nesse período de escola até faculdade, eu vendi muamba, eu vendia camiseta, vendia boné, buscava em São Paulo, né? Aquela coisa toda, vendia ali para os amigos. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa. E quando você fala assim, o meu jeito, assim, às vezes, de vender, de ser, eu mesmo me vendo, eu acho porque eu tento ser o mais natural possível e uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de ser aquele espetáculo. Eu gosto de uma venda mais tranquila, mais séria, mais transparente, porque hoje o nosso cliente tem tudo na palma da mão, né? E cada dia as pessoas estão mais inteligentes, com mais informação. Então, assim, eu gosto de ser muito transparente. Então, eu acho que isso também gera muita credibilidade e faz com que tenha retorno nas vendas, né? E quando
eu comecei a me descobrir também, foi quando eu estava trabalhando muito nas partes técnicas, né? Fazendo estágio ali na educação física, parece que tudo me jogava para o comercial, me jogava para as vendas, né? Fui coordenador na parte de vendas de uma academia. Antes de ser coordenador, eu trabalhei na Flex como estagiário, mas aí eu vendia na recepção também, né? E sempre estava vendendo ali. Então, para mim foi também uma escola, né, de vendas. E depois fui coordenador também da parte de vendas de uma academia aqui em Goiânia também, então onde teve resultados, né? E a venda sempre vem me acompanhando. E eu quis ir para corretagem, porque na corretagem na minha cabeça era muito bom, ganhava muito dinheiro, não fazia nada. Era a minha cabeça, né? Eu falei, uai, eu gosto de vender, vou para corretagem. Aí eu fui descobrir que é igual quando a gente quer empreender, né? Que eu já montei algumas coisas, alguns negócios, a gente pensa, vou sair do CLT porque eu vou ter meu tempo, vou fazer do meu jeito, vou ganhar dinheiro e não vou trabalhar, só vou ficar mandando. Aí é a realidade. Aí que a gente se engana, né? Aí eu peguei e fui para corretagem, aí que eu vi, quanto mais vende, mais trabalha, quanto mais você quer vender, mais você trabalha, você não tem final de semana, você não tem horário, porque a gente gosta, né? Se não gostasse tanto também desse meio de vendas, eu poderia ali limitado às 8 às 18, tá tudo certo, final de semana não atendo, tem pessoas que gostam, tá tudo, eu não consigo. Se você mandar uma mensagem domingo meio-dia, eu vou te atender numa alegria, muito pelo contrário, eu vou achar bom demais, não vou achar ruim. Vou lá te apresentar o apartamento, a gente vai num decorado. Então assim, eu gosto, né? Eu gosto de vender, né? Eu gosto de proporcionar esse sonho para as pessoas. Outro dia a gente estava conversando e falando sobre vendas, e eu falei, Marcos, você vende muito bem, você é um cara que o assunto flui. E vender é sobre isso. Eu considero mesmo a área mais fraca que eu tenho, eu considero vendas. Muitas pessoas falam assim, pô, mas você não pode ficar falando dos seus erros assim em público para as pessoas ouvirem. Já ouvi isso, cara. Você não pode ficar falando de erro em palestra, você não pode falar de erro em vídeo, em live. Cara, eu não consigo ser o beautiful people. Ninguém é bom em todas as áreas. Todas as pessoas têm o seu calcanhar de Aquiles. Eu venho desenvolvendo a venda, aprendendo olhando, vendo pessoas como você, vendo pessoas, apesar que a Ana ela é de uma área de exatas, mas também considero uma grande vendedora. Mas o meu ponto mais fraco é as vendas, mas eu venho desenvolvendo isso com muita leitura, com muito trabalho e do lado de pessoas que vendem muito bem. Hoje, quando a gente analisa o mercado, a gente vê duas nuances, né? O mercado ele só fala muito de vendas. Pô, eu tenho que vender, é branding, é marca, é branding. Mas tá, vamos pensar aqui. A grande parte dos problemas das empresas não tá nas vendas. E agora eu jogo a bola para você, vou deixar ela bem alta para você dar-lhe uma bicuda. Porque hoje o governo aperta muito a gente. Se empreender é difícil por vários fatores, mas o maior dele é o fator tributário. E cada vez mais vem apertando o cerco. Eu vejo cada vez mais as pessoas sendo notificadas, as pessoas tomando multa. E a sua área também tem altas taxas de imposto, né, Marcos? Sim. Mas assim, Ana, cada dia que passa, o governo vem apertando o nó da cinta fiscal para o empresário no Brasil. A gente precisa de uma regulamentação mais simples, até para facilitar a vida do empresário. É muito burocrático ser empresário hoje. Como que você vê esse cenário e o que você acha que tem que vir para frente de solução, já trazendo até para um âmbito político? Porque por mais que a pessoa fale, não gosto de política, eu sou um cara totalmente avesso ao fator de ser político, apesar de amar a política, amar debater sobre política. O que você vê do cenário de hoje? Quais que são as previsões ali para os próximos anos? Vai apertar mais, vai apertar menos? E o que você entende de solução com toda essa experiência de trabalho que você tem? Com a reforma tributária que está vindo aí, né, já é uma realidade a reforma tributária, o governo está prometendo facilitar o entendimento tributário. Porque hoje, definitivamente, nós vivemos em um manicômio tributário. É uma loucura. Porque, assim, depende muito do entendimento do fiscal. Por exemplo, nós temos um grande caso tributário, é a Crocs. A Crocs, ela recebeu um container aqui no Brasil e o fiscal entendeu que aquilo ali era um sapato. Foi lá e mudou a Crocs. Aí a Crocs começou a vender como sapato.
Aí veio outro fiscal e falou, não, isso daqui é sandália. Foi lá e mudou. Então, você entende que é uma loucura? Com a reforma tributária, eles tendem a facilitar. Só que hoje nós temos algo chamado isso daqui, ó. É internet. Hoje, todos os nossos dados, o governo tem acesso. Se nós temos tecnologia, eu costumo brincar, se até o Google sabe o que você pensa, imagina o governo, né? Você conversa algo ou pensa algo e o celular começa a te mandar anúncio. O governo já tem tecnologia de ponta para fiscalizar todos. O problema é que se o governo fizer isso, o que vai acontecer? Ele quebra o Brasil. Porque, infelizmente, o brasileiro, ele gosta do jeitinho. O brasileiro ama um jeitinho. Só que o governo está preparando uma tributação direta. O dinheiro cai na sua conta, ele vem e pega o dele. E o sistema já está sendo criado. Então, qual é a possibilidade? Hoje, você, empresário, não está pagando os seus tributos da forma que tem que ser? Regularize. Porque amanhã você não vai ter chance de regularizar. O Thales aqui, ele sabe muito bem. Qual o maior problema hoje do empresário? Não é a precificação? Precificação, parte financeira, gestão financeira. Então, se o brasileiro não se adequar a isso, você acha que uma pessoa que faz a precificação sem pagar imposto, de repente o governo vem e pega o imposto lá no banco, ele vai dar conta de se manter em pé? O preço dele vai ficar defasado. Vai, porque ele não está acostumado com imposto. Então, assim, o problema não é não pagar imposto. O problema é que o governo, existe uma legislação. Essa legislação está aí há muitos anos. Não é de hoje, é há muitos anos. Hoje nós temos tecnologia. O governo consegue te fiscalizar. Só que, se você não se adequar, a tecnologia vai te engolir. Porque o governo já sabe quanto você fatura por mês, você não colocou na sua precificação o valor do imposto e todos os meses você assina um cheque em branco para o governo. Como assim? Você pagou o imposto? Você não pagou. O governo sabe quanto que você... Governo, eu tenho pago todos os meus impostos, viu? Então, pelo amor de Deus, eu e o Marcos aqui, você já tira a gente desse jogo aí. Nosso imposto tá tudo certinho, viu? Não precisa nem olhar, não, tá tudo certo. Muito bem. Com a orientação da Ana, né? Qualquer coisa a culpa é da Ana. Não. O governo sabe quanto você fatura. Você separou a parte do governo? Não. Não. Então o governo amanhã vai falar: venha, você está me devendo X. Você está assinando um cheque em branco para o governo vir e te autuar, te prender. Não fala mais, não dá cadeia no Brasil. Você tem dinheiro para pagar advogado? Não dá cadeia para quem tem dinheiro para pagar advogado. Não dá cadeia para quem tem dinheiro ali no banco para parcelar. Porque o dia que o governo vier, você só vai ter uma pergunta: parcela? Essa é a pergunta que você vai dar para o governo. Então, assim, empresários, se adequem. Com a facilidade da reforma tributária, também vai vir a facilidade da fiscalização e a facilidade do recebimento do governo. E existe uma possibilidade. Você consegue hoje pagar o menor imposto possível através de uma análise tributária. Então, existe possibilidade de você pagar o menor imposto possível. Só que não existe a possibilidade de você não pagar imposto. Essa reforma tributária é um tema que vem sendo debatido nas altas, baixas, médias cúpulas de negócio, porque a reforma tributária é algo que vem para melhorar. E eu acredito que ela vem para melhorar, sim, mas eu acredito que ela também venha para captar mais grana no mercado. Porque hoje a gente nota que o nosso país está meio afundado. Na contramão disso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e na contramão das contas públicas,
o mercado imobiliário aqui em Goiânia, ele vem numa alta muito grande, né, Marcos? Tá muito Sim, aquecido. trazendo esse tema, e eu quero que você pincele também sobre a parte de imposto da parte de imóveis, tá? Realmente. O mercado imobiliário em Goiânia e região cresceu muito. O estado de Goiás em si, né? Então, o pessoal reclama muito, né? Que tá tudo muito ruim, mas aqui tá super aquecido. No entanto, Goiânia tá entre as capitais que mais valorizou o metro quadrado, tanto de venda, revenda, aluguéis, né? Então, para investidores, aqui está sendo um alvo muito grande. Então, o pessoal vem de fora mesmo para investir aqui, o pessoal aqui de dentro mesmo investe. Se a gente for pensar de uma maneira holística, olhando todo, como que você vê hoje o mercado imobiliário como forma? Que a gente vê muito hoje a parte de leilão. A galera fala muito sobre leilão de imóveis hoje. Você acredita que hoje, você trabalha muito com lançamento. Eu sou um filho do lançamento. Fiz um investimento em um lançamento há 2 anos atrás. Falei esses dias que eu dobrei o meu investimento em 2 anos. Então acho muito difícil ter algo que bata esse tipo de rentabilidade. Você, como um corretor que trabalha na área de lançamentos, o que você acredita hoje? Você vê um cenário muito bom para a pessoa trabalhar isso como uma renda extra ou como um novo negócio? Sim, com certeza. Você falando a questão do leilão e do lançamento. Eu acho que a questão do investimento também vai muito de perfis, certo? A gente tem que entender o que a pessoa tem um perfil. Por isso que quando a pessoa chega em mim e quer investir em alguma coisa, a gente faz uma consultoria rápida ali e vai entendendo o que ela quer. Porque se a gente for pensar em investimento, o ramo imobiliário é curto prazo. Leilão tem muitas oportunidades, sim. Tem muitas coisas boas no leilão. Mas será que a pessoa sabe operar? Sabe dar o lance correto? Será que ela não vai ter que pagar um boleto que ela não conseguiria pagar ali às vezes? Né? Será que tem alguma taxa a mais? Pode ser que apareça que ela tem que pagar 50, mas tem alguma taxa a mais, ela só tem os 50, depois ela tem que destratar aquilo. Pode ser que ela perde grana. Lançamento. Tem pessoas que adoram lançamento e tem paciência para esperar 3, 4 anos, que é curto prazo, né, para investimento. Tá tudo certo. Tem pessoas que já quer comprar pronto e já quer ver no próximo mês ali a rentabilidade do aluguel. Tem pessoas que têm perfil para aluguel convencional, aquele aluguel todo mês ali. Goiânia, por estar recebendo os alto luxo, né, o alto padrão tá aqui, nós temos a opção hoje do Airbnb, né, as pessoas compram ali o compacto de luxo, ela não vai alugar os 30 dias do mês e às vezes geram muito mais rentabilidade que o convencional. Mas será que aquela pessoa que há muitos anos investe está preparada para entrar para o Airbnb? Será que ela vai acreditar na ideia? Né? Então, se a pessoa acredita naquela ideia, tá tudo certo. Porque o mercado imobiliário, você não perde dinheiro. Se você colocou o imóvel do leilão, se você comprou um lançamento, se você comprou uma revenda. Teve um cliente meu ano passado que ele fez a compra aqui, no outro dia ele teve a opção de vender por 200 mil a mais. Aí você me fala, então todo negócio que eu for fazer eu vou estar ganhando 200 mil e um dia para o outro? Não. Isso aí é um entre vários, mas são coisas palpáveis, coisas que aconteceram. Né? Então você pode ganhar muita grana assim, de um dia para o outro, mas não é uma coisa todos os dias. Agora, o que eu mais gosto de trabalhar, que é o lançamento, esse é o que você mais acredita que é uma fonte de investimento? Sim, é o que eu mais gosto, na verdade. Mas todos têm a sua vantagem, né? Não quero, assim, falar que um é pior que o outro. Mas o lançamento, para quem tem tranquilidade de esperar, pode ter certeza que ali na entrega, ele vai conseguir recuperar todo o seu dinheiro e vai pôr dinheiro no bolso ainda. Eu vejo que essa parte de investimento de imóveis é um setor que existe uma dificuldade maior de sonegar. Porque quando você vai ali no cartório ali, eles já te arrancam tudo que eles poderiam arrancar. Você sabe bem disso, a Ana sabe bem disso. E o cara já vai com... Eu acho que é uma das poucas áreas do Brasil que você já vai fazer o negócio sabendo o imposto que tem que pagar. Sabe o que acontece? Eu fui tirar um ITBI um dia para um cliente meu e ele tinha compra, eu acho que uns 30% mais barato. Já calcula, o cálculo já é automático. Ele não quer saber se o imóvel vale 1 milhão, você pagou 500. Ele vai calcular em cima do 1 milhão já, direto. Então isso aí também diminui um pouquinho
As falcaturas também, porque é muito fácil, né? A questão da contabilidade, o problema não é você comprar. Na hora do imposto, comprar o imóvel é tranquilo. O problema é na hora de vender. Sempre a questão é vender, porque na hora que você vende um imóvel, o governo quer o pedaço dele, que é o ganho de capital, que é 15% em cima do que você ganhou naquele imóvel. Então, se você comprou um imóvel por 200 mil e vendeu ele por 500, você vai ter que pagar o ganho de capital em cima de 300 mil. Discorre um pouquinho sobre esse ganho de capital. O ganho de capital é o que você ganhou de fato. Você ganhou de fato. As pessoas falam assim, mas eu preciso declarar um imóvel que eu comprei esse ano. Depende. Se é o único imóvel, depende se é o único imóvel, depende se você vai vender ele e comprar outro imóvel imobiliário. Então, existem algumas maneiras de você não pagar o ganho de capital, que é você ter um único imóvel e vender aquele imóvel e você não precisa pagar o ganho de capital. Como não pagar imposto por Ana Paixão. Ou como pagar o imposto correto. Ou então, se você compra esse imóvel, vende esse imóvel abaixo de 450 mil e vende ele e compra outro imóvel residencial em menos de 180 dias. Então, essas são as maneiras de você não pagar. Se você tem mais de um imóvel, já era. Você vai ter que pagar o ganho de capital. Você também pode pegar, sabe aquelas benfeitorias, reforma? Você vai lá, contrata o pedreiro e emite nota fiscal. Exige do seu pedreiro nota fiscal. Quem faz isso? E ele não vai trabalhar nem se pagar. Imagina se eu pedir a nota fiscal para ele. Ele não aparece lá mais, não. Então, assim, você pode pegar todas aquelas benfeitorias, notas fiscais de reforma, do pedreiro, do construtor, e você pode adicionar esse valor ao valor do imóvel. Então, na hora que você for vender, o seu ganho de capital é menor, porque houve um investimento no imóvel. Nossa, isso aí é fantástico, você sabia disso? Dessa parte de inserir a parte de imposto, achei fantástico isso aí. Achei que no mercado imobiliário... Então existem muitas saídas para você não pagar menos imposto, na verdade. Pagar menos imposto. Não pagar errado, né? Não pagar isso aí é legal? É legal. É legal. Só que o problema é que ninguém pede nota fiscal pro pedreiro, pro pintor. Mas hoje em dia tá muito natural você fazer uma reforma com construtoras, né? E como é uma empresa, facilita muito a retirada de nota fiscal. Aí é exigência, tá? E também tem o CNO. Você acha que o governo quer imposto também do CNO? Quando você vai fazer O que é CNO? É o Cadastro Nacional da Obra. Quando você vai construir, quando você vai reformar, dependendo do tamanho da obra, você tem que ter o Cadastro Nacional de Obra, onde o governo vai receber o INSS da obra. Então, já é mais um imposto que o governo tem ali na construção civil. Mais uma fatia indo embora. Mais uma fatia indo pelo ralo, cara. Então, não tem como. E quando nós dizemos governo, gente... Pode ser o Joãozinho das couve. É o governo. Nós referimos à máquina pública, tá? Não é nem direita, não é nem esquerda. É a máquina. É a máquina pública. Hoje, você falou sobre os cartórios. O cartório hoje é todo informatizado. Então, hoje é digital. Quando o Marcos vende a casa dele para o Thales, o cartório vai informar a Receita Federal que o Marcos vendeu a casa dele pro Thales. E o Marcos vai ter que pagar o ganho de capital. Porque o governo já sabe. Não é uma novidade. Até o ano passado, não existia a informatização dos cartórios. Foi a última etapa de um projeto que começou há mais de 25 anos atrás. Então, assim, quantos presidentes não passaram em 25 anos? Então, assim, hoje, tudo que nós vemos hoje, nota fiscal digital, certificado digital, tudo isso foi pensado há anos atrás. E a última etapa era os cartórios e os imóveis. Então, hoje, você vendeu o seu carro, o governo já sabe. Você vendeu sua casa, o governo já sabe. Tá difícil escapar desse povo, hein? Mas, assim, eu penso que pagar imposto
é muito bom. Muitas pessoas falam e desfalam e dizem e murmuram que pagar imposto não é bom. Eu considero que quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro eu estou ganhando. Então eu considero bom pagar imposto. Acho que a dó do empresário de pagar imposto é você pegar um dinheiro e pagar aquilo ali num boleto simples e o dinheiro vai para a conta do governo e você vê esse dinheiro muito distante da população. Em países de primeiro mundo, o dinheiro está mais próximo de onde o povo está, certo? Em países como o Brasil, o dinheiro está muito longe. Aonde o povo tá. Outro dia eu vi uma entrevista de um cara falando que nos Estados Unidos o dinheiro tá onde o povo tá. O cara quebra uma perna aqui, dá 3 minutos, tem ambulância, tem polícia. A máquina pública a favor do povo. E no Brasil, nós temos exatamente ao contrário. A máquina pública a favor do sistema. E isso é muito ruim. Eu acho que o ramo imobiliário, e aí fazendo um contraponto com aquilo que você disse, eu acho que o ramo imobiliário, ele justamente anda na contramão do mercado, justamente por causa dessa transparência relativa aos impostos. Como é que você vê hoje, Marcos? Quero te fazer uma pergunta um pouco difícil. Porque o mercado hoje, ele está num caminho descendente. Se a gente for analisar a parte a questão da moeda brasileira, ela vem numa descendente, numa fase de desvalorização. Se a gente for olhar hoje o mercado em si, as empresas, quando você pesquisa, 80% dos negócios quebram no primeiro ano. Por que você acredita que um ramo caro, de difícil acesso, porque o gasto é alto para você entrar nesse ramo, vem trabalhando na contramão do mercado? Numa fase de crescimento, enquanto a maioria das outras áreas estão numa decrescente. Acho que o nosso primeiro ponto é pela solidez, né? Você, algo palpável, né? Tá construído ali, né? Não é nenhuma invenção, né? Se você analisar bem, entre os altos e baixos que a gente vem do nosso país, seu imóvel que você comprou, ele perdeu valor? Eu nunca vi ninguém falar que comprou um imóvel há 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos. Nossa, eu paguei 1 e agora eu tô vendendo por 200 só. Não tem como, né? Então, assim, o imóvel, ele parado, ele vai valorizando. Até o do centro de Goiânia? Até o de centro. Aí, do centro de ela Goiânia. querendo me espremer, né? Mas assim... Então, vou te falar então. O de centro de Goiânia é questão... Quando eu falei lá atrás da questão dos perfis, o centro de Goiânia, ele pode ter perdido a questão dos aluguéis, né? O pessoal migrou para fora. Só que acaba, se você for frequentar lá, o centro de Goiânia, acaba chamando pessoas que gostam daquela tranquilidade, daquela, como se diz assim, daquele estilo, né? Daquela coisa mais alternativa. No entanto, tá tendo lançamento agora no centro de Goiânia e tá arrebentando de vender, né? Porque lançamento de imóvel de alto ou médio padrão? Médio padrão. Não sei se dá para falar o nome, né? Eu acho que isso é assim, é uma Pois é, curiosidade minha, por isso que eu perguntei. Mas eu acho que assim, ó, vai, o centro de aí depois Goiânia, volta, né? ele vai e volta. Ele vai e volta. Então, a pessoa tem potencial de segurar. Quem consegue segurar isso, ele vai ganhar dinheiro. E o centro de Goiânia está sendo revitalizado no sentido de obras, né? Na rua 24 mesmo do centro, tem um lançamento espetacular lá, com 1 metro quadrado muito bom. São 200 e poucas unidades, ou seja, quem investir ali vai ser exclusivo. Não tem outra torre ali, não tem outra torre subindo, né? Quem gosta daquele estilo do centro ali, vai investir ali. E aí você pensa, desmerecendo o centro, ou desmerecendo as pessoas, muito pelo contrário. São pessoas que ganham bem, pessoas extremamente cultas, pessoas que são concursados ali das federais, que gostam de frequentar ali o centro, que estão investindo. O né? lugar que eu menos gosto de frequentar é os centros. Pois é. Trânsito demais. Mas o centro, você já foi lá depois das 18? Centro de Goiânia? Não, aí morre, né? Morre. Né? Aí o pessoal reclama que às vezes tem o pessoal que fica ali dormindo, né? Os pedintes ali na rua, mas quanto mais povoam a região, mais eles afastam dali. Ali perto da catedral mesmo, tem um empreendimento ali que era muito cheio
né? Assim, como se diz, teoricamente, as pessoas falam que era perigoso, né? Pessoas mal encaradas ali. Era cheio. Hoje, depois que entregou o imóvel lá, não tem mais. Porque eles mesmos vão saindo dali. Porque aumenta a quantidade de pessoas, aumenta o policiamento vai aumentando, e com isso eles vão procurando lugares mais afastados, ou mais, né, que eles podem praticar suas coisas ali, que eles fazem, né? Correr o risco, né? Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas assim, antes de você falar, atualmente, hoje, eu investiria nesse lançamento que está tendo no centro. Quem quiser saber, eu investiria nesse lançamento hoje no centro. Isso que eu queria te perguntar agora. Chuta uma rentabilidade e vamos falar aí de quanto que... Por exemplo, pegar um empreendedor aí, um cara que tem pouco dinheiro aí, uns 500 mil na conta. Esse cara consegue rentabilizar esse dinheiro em quanto tempo? O que você me diz? Você fala se ele quiser pegar 500 mil e colocar no ramo imobiliário. Investir no ramo imobiliário. Em imóveis como esse que você falou. A projeção, a gente não pode dar um valor exato, né? Eu não estou aqui falando nada exato. Mas aquilo que você garantindo. Pensa. Mas eu acredito que lá vai rapidamente bater entre 30% a 50% de valorização do imóvel até as chaves dele. Antes da entrega das chaves? Sim. E outra coisa, esses lançamentos, as consultoras agora fazem o quê? Às vezes eles liberam 30% da torre num valor de metro quadrado. Depois que bate aquele ali, no outro dia já tem a correção. Então, o cara que comprou no lançamento já está ganhando dinheiro no outro dia. Com 30 dias mais correção, aí começa. Então, uai, eu dobrei o valor do meu investimento, cara. E aqui eu falo para todos vocês, eu comprei um imóvel, um lote de alto padrão aqui num condomínio de luxo aqui em Goiânia. E, cara, foi um grande vacilo que a gente comete, é ter medo. Na época eu tinha dinheiro para comprar 3 à vista. Não comprou. Comprei um parcelado. Tá. Dizem que o parcelado é mais interessante para o investidor do que o à vista. Mas na época eu comprei um. Mas tinha oportunidade. Se fosse parcelado, eu tinha oportunidade de comprar 5. Eu já estou com um ganho de capital. Espero que o governo não esteja assistindo isso. Mas eu já estou com um ganho de capital de 110%. É só quando do valor que eu investi. A gente tá falando isso, lançamento de um lote, né? Investimento de alto padrão. Sim. E se eu te falar que mesmo a gente comprando um apartamento usado, a gente também pode ganhar dinheiro. O meu caso é isso. Eu comprei o meu último apartamento tem 2 anos e pouquinho. 25% já de valorização. Ele valorizou. 25% em 2 anos. Existia E eu não descapitalizei o valor todo. Eu ganhei 25%. Eu tô falando do valor total do apartamento. Mas eu não retirei esse valor total. Então, na verdade, se eu for fazer as contas lá, que eu acho que eu fiz, eu acho que foi uns 20% de entrada. Se eu for só o dinheiro que eu apliquei, na verdade, tá dando muito mais. Porque essas parcelas que eu pago é como se fosse o aluguel. Então, o meu investimento mesmo foi só minha entrada. Porque as parcelas que eu pago, eu posso quitar elas, né? Posso amortizar. E eu posso pensar que é como se fosse meu aluguel. E daqui 10 anos, quanto que eu não vou ter ganho? Porque eu só investi foi aquele dinheiro da entrada. Esse valor mensal eu não estou investindo. Não, eu tô te falando isso porque eu tô assustado. Eu tô realmente assustado. Porque o condomínio que eu comprei, eu não vou falar nome aqui, porque eu quero que é patrocínio, não vou fazer propaganda para ninguém. Mas o condomínio que eu comprei, ele vai lançar no meio do ano que vem a entrega das chaves, com o condomínio pronto para construir. E eu já tive um ganho de 110%. Ou seja, se a gente for pensar aí, vamos imaginar que eu investi 120 mil. Eu já estou ganhando aí 200, já estou ganhando aí uns 130. E você comprou à vista, né? Não, comprei parcelado. Comprou parcelado? Aí, tipo, por exemplo, aí vem juros e tal. Tem as correções, né? Juro não, porque você ganhou grana, você pagou as correções. Mas deixa eu te falar. Só pra gente envelopar esse assunto. Essa é a vantagem do mercado imobiliário. Mesmo você ficando chateado com aquele aumento, com aquela correção que você tem mensal ali, ela volta pro seu bolso e ainda não, sim, mas só pra gente envelopar isso, que eu acho que de maneira inteligente a gente fazer, cara, é uma área muito fantástica de investimento. Sim, interessante. Mas existe aquela máxima. Se o cara é investidor, é melhor ele comprar parcelado. Sim, depende. O que você acha disso? Porque no dia que eu fui comprar, a corretora, uma corretora muito experiente, ela falou, Thales, não existe você descapitalizar nesse valor à vista
E compensa muito mais você compra 2, 3 e parcela. Falei, não, vou comprar só um, que essa mulher fazer um teste, né? Uns 2 ou 3 aqui. Você teria ganhado. Aí eu comprei um. Cara, coisa de doido. Tipo, 3 dias depois, eu fui lá para meu pai comprar um para ele, já não tinha mais. Não, o que eu falo pro cliente às vezes? Todo mundo que tá comprando tá investindo, né? Que seja um investimento para morar. Mas eu pergunto, o que realmente é seu investimento? Você vai vender mesmo esse apartamento? Porque se você for vender o ágio dele ou vender ele nas chaves ali, faz o fluxo mais baixo que você puder. Joga essas correções, esse saldo devedor, pro cara que for comprar lá nas chaves. Entendeu? Que é o que aconteceu com o seu lote. Você ganhou, né, 110% por isso. Imagina se você tivesse pago ali tudo à vista. Não quer dizer que você não tinha ganhado dinheiro, mas você pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas também. Outros imóveis, igual ela sugeriu, outras fontes de rendas que tem pessoas que gostam também, né? Que é questão de perfil, né? Então, assim, o que eu falo pro meu cliente? Se ele for morar, tenta quitar o mais rápido possível, porque é uma coisa que você vai morar, porque aí você tá pagando menos correção, né? E quando chegar o saldo devedor lá, ele tá menor para você, até mesmo se você precisar de financiar, o que tá, né? Agora, se você for investir e falar assim, eu quero vender o ágio aqui depois, eu quero vender nas chaves. Não, faz um fluxo michuruca lá mesmo, coisa baixinha, dá a menos entrada possível, parcelinha baixa, joga o balão lá para frente, porque aí você joga essa responsabilidade toda para quem for comprar de você. E aí você vai ganhar, porque quanto menos você investiu, porque vamos supor que ele vai valorizar 30%. Se você colocar 100 ou 200, ele valorizou os 30%, só que você colocou só 100. Aí proporcionalmente você vai ganhar mais. E esses outros 100 você usa em outra coisa. Fantástico. Cara, realmente isso aí brilhou os meus olhos. E agora eu tô aqui na média dos ganchos, né? Eu faço um gancho para cá, um gancho para lá, mas isso é interessante porque a gente vai linkando os assuntos. Então, se você é investidor de imóveis e você está assistindo esse vídeo, para e anota, porque agora nesse momento nós vamos aprender como pagar menos imposto. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer um paralelo antes? Pode. Você falou que questão de não mexer no seu caixa, né? Sim. Isso serve para a empresa também. Porque o empresário, o que ele faz? Ele tem um sonho de abrir uma empresa, ele tem um dinheiro guardado. O que ele faz? Ele vai lá e abre a empresa. E ele vai ficar sem capital de giro. Empresário, não se pega empréstimo para pagar a conta. Todos os empresários fazem errado. Empréstimo a gente pega para investir. E o capital de giro, ele tem que ficar lá guardadinho na conta. Eu concordo em número e grau. O cara que pega empréstimo para pagar a conta, ele tá atacando. Não, ele tá atacando. Quando você pega um empréstimo para pagar a conta, você está atacando o problema. Só que para resolver um problema, você tem que atacar a raiz do problema. Quando você está endividado, a raiz do seu problema é que você construiu um modelo errado de negócio, que fez gerar esse endividamento. E quando você pega dinheiro para resolver, você resolve esse problema de maneira muito superficial. Então o que eu falo para os empresários é, quer resolver o problema de endividamento? Ataca a gestão daquilo que você construiu. Porque se você, por exemplo, você pode pegar um cara endividado agora, você que está endividado e está me assistindo agora. Se eu pegar o seu problema, se a sua dívida for 30 mil reais, e eu pegar agora e te der 30 mil reais, eu só criei uma segunda dívida, porque você vai pegar o dinheiro, pagar a dívida, só que você não resolveu o problema que gerou a dívida, que provavelmente deve ser a sua má gestão do negócio. Provavelmente ele vai ficar com 2 dívidas. Sem dúvida. A dos 30 mil e a anterior. Com certeza, porque ele vai querer fazer outras coisas, investir, e o problema está na gestão. O problema não é dinheiro. Dinheiro não resolve problema. Quem resolve problema é inteligência e gestão. Fala isso sempre. Dinheiro é solução, não é problema. Dinheiro não resolve problema financeiro, tá? Isso eu falo sempre. Vou tirar mais um minuto aqui para os patrocinadores. Quero aqui agradecer os Estúdios Sobe. Se você está assistindo, não deixa de entrar em contato. Se você é de Goiânia, região metropolitana, ou se você está vindo a Goiânia ou região metropolitana fazer algum conteúdo, uma palestra, um treinamento, não deixa de passar aqui na Sobe e conhecer essa estrutura de ponta, com tecnologia máxima, o que tem de melhor no mercado, a Sobe tem
para fazer o seu conteúdo ser mais interessante nas suas redes. Hoje nós temos um patrocínio pontual aqui da Paixão Assessoria Contábil, da minha amiga Ana Paixão. Quero aqui agradecer e falar para você que se você tem problema de contabilidade, com lucro real, presumido ou no Simples Nacional, o seu lugar é na Paixão Contabilidades. E também a TSM Gestão Empresarial, que é uma empresa que tem como objetivo transformar empreendedores normais em gestores profissionais. Então, se você está tendo dificuldade na sua gestão, ou se o seu negócio cresceu e você estagnou porque não consegue crescer mais, você tem um grave problema de gestão e a TSM pode ser a sua solução. Gente, vamos dar continuidade aqui a esse podcast que está fantástico. Nós estamos num bate-bola entre investimentos, impostos, e eu tô achando isso incrível. Desde já eu quero dizer para vocês que vocês estão dando um show, tá? Um dos episódios mais fantásticos que eu já gravei aqui com vocês. E Ana, eu quero te fazer uma pergunta. Se o imóvel, você paga o imposto somente quando você vende? Quando você constrói também. Tá, mas... São impostos diferentes. Tá, mas vamos entender só o âmbito da venda. Então, quando eu compro, eu não pago o imposto. Paga. Só que são impostos diferentes. Entendeu? Você não vai pagar um imposto federal. Na doação, você vai pagar. Entendeu? Mas, assim, são impostos diferentes. O que acontece? O cara que investe em imóvel, me dá aí algumas estratégias que ele pode diminuir a incidência de impostos no imóvel. Imagina, Vamos o cara lá. tá comprando, eu quero exemplo sobre lançamento e sobre o cara que tá construindo, por exemplo. A pessoa que compra no lançamento, se ela comprar parcelado, ela vai lá pagar a parcela e pronto. Na hora que tiver que fazer o registro no imóvel, ela vai pagar o registro. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que deseja comprar imóveis para aluguel, CNPJ, porque o imposto é Significativamente mais barato. Sempre o CNPJ vai ser mais vantajoso que o CPF. Por quê? O CPF é 27,5%. Então, 30%, quase 30% ali de tudo que você ganhar vai para o governo. Ali no imposto de renda. Quando você como sonegar? Tô brincando. Não. É como pagar menos imposto. É como, né? Isso aí é a mesma coisa que dar uma flechada no coração do contador. Então, sonegar. Ó, Tô a brincando. sonegação. Pagar de forma justa e dentro da lei, né? Foi o que a consultoria que a Ana me A passou. A gente organizou. sonegação é um cheque em branco que você entrega na mão do governo todo mês. E um dia ele vai colocar o valor lá e você vai ter que pagar. E a negociação é só parcela. Parcela. É A isso, negociação é só parcela. parcela. Gente, eu tenho um cliente meu, infelizmente, que ele deixou acumular os impostos e ele não sonegou, tá? Ele deixou acumular os impostos e na hora de fazer o parcelamento, hoje ele paga uma parcela de R$15 mil por mês. Então é muito dinheiro. E eu tenho clientes meus que pagam o imposto certinho todo mês. Esses dias para trás o cliente chegou lá e falou assim: Ana Paula, eu estou precisando de um dinheiro. E ele paga o imposto lindamente, todo mês, não deve nada. Ele falou: estou precisando de um dinheiro emprestado. Aí ele falou assim, foi no banco, olhou a taxa de juros, olhou tudo. E ele falou assim, já sei, eu vou deixar de pagar o imposto 2 meses. Que era mais ou menos o valor que ele desejava pegar emprestado. Ele deixou de pagar o imposto 2 meses, depois desse segundo mês ele voltou a pagar o imposto mensal e deixou esses 2 meses lá parado, devendo. Depois de 13 meses ele falou, Ana Paula, parcela aquele valor para mim, que eu estou devendo pro governo. Eu falei, ótimo, perfeito. Parcelei para ele em 60 vezes. Aí um dia ele chegou lá em mim e falou assim, Ana Paula, como eu pego R$70 mil com o governo, pago juros baixinhos, ainda divido... Não, como eu pego R$70 mil emprestado, pago juros baixinhos, ainda divido em 60 vezes. Aí eu falei, como? Porque eu não tinha, sabe? Ele, é só deixar de pagar o imposto. Mas por que isso é possível? Porque ele pagava o imposto corretamente. Porque se ele fosse um cara desordenado com imposto, provavelmente ele teria tomado a multa.
Não, e outra coisa, teria acumulado vários meses e hoje a dívida dele estava praticamente impagável, entendeu? Então, assim, ele precisava de 70 mil. Ele precisava. Então, o que ele fez? Ele deixou de pagar 35 em um mês e 35 no outro. Ele estava com 70 mil em mãos. Porque era um dinheiro que ele não contava com a empresa, na empresa dele. Então, assim, A maioria das pessoas não precifica o produto com o imposto embutido. Isso é um grande erro. Porque, na verdade, não se paga. A empresa, e aí, eu até entrando na sua área, mas eu quero falar para você que é empresário, que nós somos empresários, não pagamos imposto. sim, repassando. Quem paga imposto é o consumidor. Você me falou isso aquele Consumidor dia. Nós recolhemos o imposto do Isso. consumidor. Então nós somos como cobrador de imposto do governo. E o que acontece? Esse cliente meu, ele pegou dinheiro emprestado com o cliente dele. Pronto. Mas isso por quê? Só é possível porque faz tudo corretamente. Se você não faz corretamente, ele não teria 35 mil reais ali em 2 meses, 70 mil reais. Se ele não separasse o dinheiro que vai para o governo, Sem a dúvida. parte do governo, entendeu? Então, assim, quanto você faz as coisas corretas, existe um benefício. E você falou sobre a visão das pessoas com imposto. Ah, imposto é muito ruim. Se nós não ressignificarmos o imposto na nossa vida, sempre vamos sofrer. Eu costumo falar assim que o imposto é a devolução para a sociedade. Que não vai para a sociedade, na verdade. Não, mas aí não é um problema nosso. É igual o dízimo, né? Você tem que dar o dízimo e esquecer para onde ele vai. A Ana é bom que ela motiva a gente a pagar imposto. Eu falei, eu reclamando das taxas, das coisas pagando, ela falou, tô louco, é pra você pagar 100 mil por mês de imposto. Aí eu parei, fiquei olhando pra ela e falei, uai, Ana, e é verdade, imagina se eu estiver pagando 100 mil por mês de 100 imposto, mil, tô gente. feliz demais, não tô? Imagine você pagando um apartamento, um carro, 0 pro governo todo mês. Aí você vai pagar e falar, poxa vida, mais quanto eu tenho ganhado, né? Existe formas de pagamento. É como você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, Isso. né? Gente, eu poderia passar 10 dias aqui conversando com vocês. Tá sendo um papo fantástico, mas infelizmente nós vamos ter que entrar para os finalmente aqui. Quero dizer que esse episódio de hoje foi um grande episódio. A gente estava ali, combinou, vamos lá gravar um podcast, vamos falar sobre negócios, falar sobre investimento imobiliário. O Marcos deu um show, parabéns, cara. Você é um cara que, quando você abre a boca para falar da sua área, o seu olho brilha, a motivação sai para fora e dá para ver que você é apaixonado e sabe o que tá falando. Tem uma segurança, uma força para falar aquilo que você entende. Então, fantástico. Quero desde já agradecer você por ter aceitado esse convite. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo e vocês aceitaram esse convite. Quero agradecer. Ana Paixão, eu quero que você desabotou essa blusa aí que eu vou mostrar o que é paixão na pele. Eu quero me mostrar um contador que tatuou na pele. Dá pra mostrar, Ana? Tá, eu acho. Será que essa mulher é apaixonada na área dela ou não? Hã? Chama. Olha lá o braço dela. Esse Como é que é o nome desse? Caduceu é o símbolo da contabilidade, né? Que é sabedoria. Então, A mulher tatuou na pele o símbolo da contabilidade. Isso aí é a pessoa fazer o que ama verdadeiramente. E quando conversa com você, dá pra ver, desculpa aí a palavra, mas o tesão que você tem de trabalhar na sua área, a vontade mesmo com que você acorda e vai pra cima. E eu vejo em você uma mulher muito forte. Empoderada não, forte. forte. Bruto. Tá? Uma mulher bruta, rústica Eu e tam- sistemática. Eu também não gosto de ser chamada de guerreira, não. Não, então só Parece que forte. sofre demais quando é guerreira. Guerreira, você vai pra guerra, você tá lutando com alguém. Parece Eu que tô é lutando sofrimento com ninguém, todo não, dia. gente. Estou indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Não tem nada de luta.
Tem luta, não. Mas você é uma mulher muito forte, dá pra ver que você é apaixonada no que faz, você sempre tá com esse sorriso no rosto, essa alegria. Eu nunca entrei dentro de um escritório de contabilidade com a energia positiva que tem a Paixão Assessoria Contábil. Então, eu sou empresário há 14 anos, então eu já entrei em inúmeros escritórios de contabilidade e sempre lá dentro tem alguém muito chato que só fala de número, que só fala de imposto, que emite guias altíssimas de imposto pra gente pagar. Mas no caso da Paixão, eu percebo que não é simplesmente um emissor de guias para pagamento de impostos. É uma pessoa que está lá à disposição para mentorar os seus clientes. E isso eu te parabenizo muito. Quero que vocês se despeçam do nosso público. Esse foi mais um episódio fantástico do podcast da TSM. E esse podcast, ele tem o interesse de sentar para bater papo de negócios, trocar ideia, para que você, empresário que está nos assistindo, possa agregar valor no seu negócio. E daqui, hoje, dessa conversa, você sai com muito conhecimento da área de investimento e também como pagar melhor os seus impostos ou como pagar menos impostos, como diz a Ana. Ana, se despede do nosso público aí, porque hoje você deu um show. Eu gostaria muito de agradecer o Thales. Falei pro Thales, ele é minha inspiração, uma pessoa que eu conheci e hoje vou carregar pro resto da vida, né, Thales? E nós estamos lá na Paixão Assessoria Contábil, no Instagram, o PA Contábil. E eu também tenho um escritório, Dr. Contabilidade, voltado para a área médica. Somos 3 contadoras, porreta também, lá na Dr. Contabilidade. Então segue a gente lá, Dr. Contabilidade. Meu amigo Marcos Mesquita, um vendedor que eu venho me inspirando. Tem hora que a gente fica ali 1h e 20 no telefone, você acredita? Isso é coisa de namoradinho novo. E eu e o Marcos, a gente fica ali batendo um papo, trocando uma ideia, e eu pegando insights desse cara, porque assim, quando você pega um cara que não tem grana para vender para ele, é uma facilidade X. Mas quando você pega um cara que tá com a conta bancária bufando, esse cara tem muito mais conhecimento. Ele é uma venda mais complexa. E esse Muitas opções ele tem. E esse é o seu público. E eu tenho aprendido muito com você, cara. Tanto questão de venda, quanto questão de postura. Sempre que te olha, você tá bem alinhado, bem arrumado. Uma educação ímpar. Então eu quero dizer que eu sou muito seu fã, quero que você se despeça do nosso público aí. E obrigado pelo show que você deu aqui hoje, porque eu acho que você esclareceu para muita gente que está nos assistindo que não é difícil investir no ramo imobiliário. Você não precisa ter milhões para investir no ramo imobiliário, como você deu o exemplo dos prédios em lançamento lá no centro. Então eu acho que você esclareceu muitas coisas que precisavam ser esclarecidas num episódio como esse. Se despeça do nosso público aí mais uma vez, obrigado pelo show. Thales, meu amigo, agradeço demais a oportunidade. Agradeço por estar aqui nesse bate-papo com a Ana também. Pessoa incrível. Agradeço toda a estrutura aí da Sobe, né? Sobe Estúdios. Sobe Estúdios. Muito bem recebido aqui também. Só que antes de tudo, antes de finalizar, eu quero falar uma coisa para vocês dois. Não se sinta que vocês não são vendedores. Muito pelo contrário. Vocês são vendedores top. Thales, você não tem noção o quanto você é um vendedor, cara. Quando você fala que você não é vendedor, eu fico só rindo por dentro. Você é um puta de um vendedor. A Ana, ela me levou para me conhecer lá, para me conhecer o escritório dela. Eu saí de lá com o negócio fechado com ela. Ou seja, ela também é uma vendedora ela levou o ratinho para comer brau. Por quê? Porque a gente às vezes pensa que a venda é só ficar fazendo aquele show. Não. O profissionalismo, né, aquela consultoria, mostrar a saída de alguma coisa, você está vendendo. E você vende demais. Você vende a sua imagem pessoal, o seu profissionalismo, tudo que você coloca à mão. Né? Então, assim, eu agradeço demais e quero deixar isso para você. Não fala mais que você não é um vendedor. Sinta-se um vendedor top, nato, porque você é brabo dos negócios. Obrigado, meu irmão. Ana, muito agradeço obrigado. Mais. Quero agradecer muito vocês aqui pela presença. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, agradecer a Sobe Estúdios, agradecer a Paixão Assessoria Contábil e a TSM Gestão Empresarial. Dizer que vocês têm sido muito importantes nessa trajetória. E se você assistiu esse episódio até aqui, não deixa de curtir, de comentar, dá seu like, segue o nosso canal.
E não deixa de mandar para o seu amigo empresário esse conhecimento valiosíssimo sobre investimento e tributação de impostos, tanto na área de imóveis quanto na área empresarial. Esses dois convidados aqui deram um show. Fiquem com Deus, até o próximo episódio do podcast da TSM. Tchau, gente. Muito obrigada.